Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E abrimos mais uma semana de Soundbite, esta semana mais curtinha por causa do 25 de Abril. Aliás, estamos a testar as semanas de 4 dias do livro por estes dias. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Hoje vamos a Vizela. Vítor Hugo Salgado, o candidato do Partido Socialista, que vai deixar de ser depois de uma notícia do Observador que revelava que ele estava a ser acusado de violência doméstica. Vamos ouvir a apresentação da candidatura deste candidato com uma música épica de fundo. Eu sozinho não teria a mesma força. Eu tenho apenas a honra de encabeçar este movimento e liderar uma candidatura à Câmara Municipal de Vizela. A força deste movimento não é a minha força, é efetivamente uma grande força, que é a força do povo de Vizela. Pedro Nuno Santos tirou a confiança política em Vítor Hugo Salgado, de certa maneira deixou este homem isolado, que era também o presidente da Distrital de Braga, do Partido Socialista. Pergunto-te se já foi tarde, Ana, esta retirada de confiança política, ou nem por isso? Não acho que tenha sido tarde, acho que Pedro Nuno Santos agiu bem e fez isto. E, repara, o Vítor Hugo Salgado era um dos seus grandes apoiantes no aparelho partidário, portanto teve coragem de afrontar uma pessoa muito importante do aparelho partidário do PS, a quem, aliás, quer que se demita da Federação do PS de Braga. Mas, de facto, a notícia do Observador é de quinta-feira à noite, e acho que, de facto, os socialistas e as socialistas foram passar férias de Páscoa prolongadas. Porque não só o secretário-geral não se pronunciou sobre o assunto, como também montes de socialistas que costumam ser muito ativos nas redes sociais, não tiveram uma palavra para este assunto. A notícia também passou um bocadinho despercebida, Ana, vamos ser sinceros. Sim, mas quando as notícias passam despercebidas, a culpa é sempre nossa, dos jornalistas. É verdade, é verdade. É verdade que era Páscoa. E tu fizeste um grande trabalho neste domingo ao trazer de novo o tema para a agenda mediática. Eu, quando vi aquela notícia, comecei a ver o silêncio, confesso que comecei a passar. Como não gosto de amêndoas, sinceramente, um partido como o PS não pode ter um dirigente que se comporta daquela forma, que exerce violência doméstica, que não desmente o crime. Quando o Vítor Hugo Salgado e a mulher fazem um comunicado conjunto, aquele comunicado é penoso, porque eles remetem para a esfera da vida privada, como se a violência doméstica não fosse um crime público. Um crime público. Portanto, reduzem, não negam que exista crime, nem, e sabemos que está sob investigação da Justiça, há um processo de crime aberto, nem sequer Vítor Hugo Salgado diz que é inocente, quer dizer, não há ali qualquer tentativa de dizer que não fez o que fez. E este silêncio todo espantou-me. E se queres que diga mesmo, acho que apesar de tudo, Pedro Nuno Santos teve uma atitude corajosa e fez o que devia ter feito. Mas eu não sei para que é que serve uma organização chamada Mulheres Socialistas. Se as mulheres socialistas que vieram só se pronunciaram depois de Pedro Nuno Santos e com um comunicado completamente anódino, não há, de longe muito pior que o do secretário-geral, que apesar de tudo é um comunicado como deve ser, nem sequer dizem nomes, como se não existisse Vítor Hugo Santos, como se não existisse PS Braga, como se não existisse Câmara de Vizela. E isso, eu já não sei para que é que serve uma organização chamada Mulheres Socialistas, sinceramente, não me parece. Eu sei que o partido do PS é um partido misógino, mas se nestas alturas não são capazes de tomar uma posição, não servem para nada. Fechem a loja e intervenham nos outros fóruns onde fazem parte. Helena Pereira, o Partido Socialista esteve mal a lidar com este caso, ou seja,
primeiro remetido ao silêncio e só agora a tomar uma posição? Eu mesmo assim confesso que fiquei surpreendida com a posição de Pedro Nuno Santos. Pensei que não teria a coragem Não de era retirar, inevitável? de retirar, mas pensei que não teria a coragem de o fazer tão perto das eleições autárquicas. Agora, o que acho também é que o comunicado de Vítor Hugo Salgado agravou ainda mais a situação de haver uma queixa contra ele. Eu acho que se ele não tivesse feito aquele comunicado, talvez Pedro Nuno Santos pudesse não ter tomado esta decisão. Ou seja, eu acho que o comunicado foi tão desastrado que facilitou ao líder do partido querer mostrar-se distante publicamente daquele tipo de comportamentos, porque o comunicado feito pelo autarca em conjunto com a sua mulher, como a Ana já lembrou, não negava nenhum facto. Ele podia ter dado a sua versão ou tentado justificar-se, não, e o comunicado servia só para dizer que ele não merecia ser visado naquele tipo de notícias, porque aquilo não tinha a ver com o seu desempenho enquanto autarca. Então ele achava que nada daquilo tinha o mínimo de relevância pública e, portanto, ainda foi muito, quer dizer, não foi pior, porque o comunicado mesmo assim não é um crime, não é? Quando pode estar em causa um crime. Mas tornou a conduta dele, quer dizer, agravou aquilo que são as suspeitas sobre o caráter daquela pessoa, não é? E, portanto, eu acho que esse comunicado deve ter feito com que dentro do PS realmente a decisão de se afastar de Vítor Hugo Salgado tenha sido tomada. Agora, Vítor Hugo Salgado, no entanto, já se percebeu que emitiu mesmo agora um comunicado a dizer que está disponível, e que já disse isso ao secretário-geral, a Pedro Nuno Santos, que está disponível para sair todos os cargos que ocupa no PS, mas não desiste de ser candidato autárquico. Ou seja, mais uma vez lá está este comunicado, tal como o outro, queixa-se de estar a ser alvo de instrumentalização política da queixa de violência doméstica para o prejudicarem na candidatura, não é? E apesar de Pedro Nuno Santos ter deixado a porta aberta a que isto se resolvesse com alguma dignidade, o autarca consegue realmente arranjar aqui uma maneira de ir ao encontro de parte daquilo que o Pedro Nuno Santos desejava, que era afastar-se do autarca e cortar a ligação do partido com esta pessoa, não é? Mas, quer dizer, acho que perante isto é uma candidatura independente que vai estar em marcha, a não ser que ele agora diz que não é erguido e, se entretanto for constituído erguido até às eleições, ainda poderá mudar de opinião, coisa que eu tenho dúvidas, tendo em conta este histórico de comunicações. Já se percebeu que este tipo de pessoa não deverá ter esse entendimento. O Vítor Hugo Salgado, em nenhum momento deste novo comunicado, nega ter praticado o crime. Diz apenas que teve um julgamento sumário, não tem conhecimento de existência de qualquer processo e não foi constituído erguido e está disponível a prestar declarações. Não diz, eu estou inocente. Também há a possibilidade de ele querer ser muito candidato e estar disposto a avançar com a candidatura de forma independente, uma vez que ele já é autarca. Muitas vezes os autarcas já vêm lançados e têm popularidade e, portanto, conseguem ganhar as eleições mesmo sem ter associado um nome de um dos grandes partidos. E, portanto, agora a expectativa é essa, não é? Isto mostra também a nossa falta, enquanto sociedade, de não termos interiorizado a violência doméstica de facto como um crime público e de termos uma tendência, mas não é só os partidos, mas é toda a gente, todos nós. Então, quando se trata de pessoas conhecidas e de pessoas... Há uma desvalorização imensa desse tema. Uma desvalorização gigante desse tema, como se no fundo ainda estivéssemos todos no tempo das cavernas. Não é as cavernas, estamos há muito pouco tempo, a violência doméstica é um crime público há muito pouco tempo, a violência doméstica era tolerada há 40 anos. Estamos aqui a falar de um crime gravíssimas que só recentemente... E que ninguém pode tolerar.
Hoje Ninguém pode tolerar. e nunca devia ter tolerado, mas hoje particularmente não se pode Ninguém tolerar. pode tolerar, mas se uma pessoa for às caixas de comentários de Vítor Hugo Salgado, de quem escreveu, muitas mulheres a porem-se ao lado de Vítor Hugo Salgado, isto é um problema de cultura nacional gravíssimo. Para lá dos partidos e das pessoas em causa, a quantidade de pessoas que manifestam, de cidadãos portugueses que manifestam que de facto a violência doméstica entre marido e mulher não se mete a colher, continuam com esse discurso, é um bocadinho, é um horror, é um pavor. Só gostava de lembrar que, e também, a violência doméstica é um assunto que o PS dá particular atenção. Dava com António Costa, porque eu lembro-me na tomada de posse de um dos governos, António Costa, ter mencionado este problema que estava por resolver e por encarar em Portugal. E já com Pedro Nuno Santos, o PS tomou uma decisão importante que foi aprovado em dezembro do ano passado, já com esta composição nesta Assembleia mais à direita, que foi criar um rendimento de autonomia para as vítimas de violência doméstica, que ainda tem um valor que é considerado insuficiente, porque são cerca de 509 euros por mês. Isso não dá para uma pessoa fazer a sua vida noutro sítio ou... e ainda por cima o valor é igual consoante a pessoa esteja sozinha ou tenha muitos ou poucos filhos, por exemplo, mas foi um passo importante e que se conseguiu gerar uma maioria na Assembleia. Portanto, Pedro Nuno Santos também tinha a autoridade de quem está a dar importância a estes crimes, não é? E estas situações que afetam famílias, e portanto tinha mais obrigação realmente de tomar uma atitude que acabou por tomar. No dia em que morreu o Papa Francisco, vale a pena relembrar o que ele dizia sobre isto. A maneira como tratamos uma mulher revela o nosso grau de humanidade. O apelo é para não ficar indiferente, agir imediatamente em todos os níveis com determinação, urgência e coragem. Assim seja. Um beijinho, até amanhã. Um beijinho. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.